Olá, boa noite, povo abençoado, paz seja convosco, amém? É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus nesse tempo de jejum, de oração, de crescimento na palavra de Deus, amém? Eu gostaria de mais uma vez pedir para você aquele like aqui no nosso canal, né? Se inscrever e ativar o sininho. Essas notificações serão enviadas para você todas as vezes que nós tivermos um vídeo novo aqui, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amém? E hoje eu quero dar continuidade no nosso estudo no livro de Romanos. Gente, capítulo 4 é o capítulo de hoje para a nossa reflexão. Amém? Vamos ler juntos? De fato, ao invés de ler o capítulo todo, eu selecionei 3 versículos, o 17, o 20 e o 21, para que nós pudéssemos refletir a partir dele. Porque normalmente nós citamos o versículo que está dentro daquele capítulo, mas acabamos visitando um versículo ou outro pela Bíblia, porque ela se complementa, amém, gente? Então vamos lá, versículo 17 está escrito o seguinte: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Vamos saltar um pouquinho para o versículo 20? Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que aquele que tinha feito a promessa também era poderoso para cumprir. Bom, gente, só a título de guardar bem aí a informação no seu coração, o capítulo 4 vai falar que Abraão, ele foi justificado pela fé. Amém? Essa palavra poderosa, fé, inclusive eu gostaria já de antecipadamente fazer um convite para você. Nós estamos numa série de mensagens na igreja, né? Todo domingo nós estamos falando de fé. Nós teremos umas 4 mensagens voltadas para esse tema. Eu quero te convidar, amanhã, hoje é sábado, amanhã domingo, será a segunda mensagem da série. Além da primeira estar disponível lá no Facebook, você pode consultar e ver essa mensagem. Amanhã nós vamos ter o segundo tema, nós vamos dar continuidade nessa palavra. Seria uma grande honra para nós contarmos também com a sua presença. Tanto na igreja, presencialmente, nós temos o culto ali na IEQ Vila Aurora, que é na rua Pera Marmelo, número 441, no bairro Vila Aurora. Ou, se você não puder estar presencialmente, saiba que nós também podemos, nós estamos transmitindo, aliás, o nosso culto através da nossa página no Facebook, viu, gente? Em que pese esse vídeo está aqui no YouTube. Nós transmitimos alguns cultos por aqui, mas nós percebemos que muitas pessoas não estavam conseguindo acompanhar aqueles que acompanham a página da igreja no Facebook. Então nós optamos, né, por uma questão de atendimento realmente para as pessoas pela via do Facebook, porque ainda não temos a estrutura para transmitir simultaneamente. Mas se Deus quiser, com a graça de Deus, com a parceria de povo tão abençoado, inclusive como você, Deus vai nos dar graça para conseguirmos fazer isso em breve, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos meditar na palavra de Deus? Quero falar de fé com você hoje então, amém? Bom, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção do capítulo 4 foi isso. Abraão, ele é chamado de o pai da fé. Ele foi justificado pela fé. Amém? E aqui no versículo 17 traz um dos motivos pelo qual ele foi justificado. Veja, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele ao qual creu, a saber, Deus, que chama à existência as coisas que não são como se fossem. Tem muita informação nesse versículo. Pastor, me ajuda a entender. Vamos lá. Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Vou fazer de você o pai de muitas nações. O que Abraão fez quando Deus deu essa promessa para ele? Duvidou? Muitas vezes, nós... o que esse versículo nos diz?
né? Deus fez uma promessa a Abraão. E quando Abraão ouviu essa promessa, o que ele fez? Duvidou? Não, ele creu. Só que aqui, gente, tem um segredo. Ele não creu como muitos de nós fazemos. Ah, eu acredito tendo esperança. Esperança é diferente de fé. Ele não tinha um pensamento positivo a respeito do futuro. Ele diz a palavra de Deus que ele creu. E esse creu, esse crer de acordo com a fé, ele é diferente da esperança, porque a esperança, eu desejo sempre o melhor para o futuro. Mas isso pode acontecer ou não, né? Nós esperamos que aconteça, mas muitas vezes não acontece. Mas a fé, até mesmo, eu gosto muito das duas palavras que iniciam o versículo 21, é estar certíssimo. Preste bem atenção nesse versículo, estar certíssimo. Ou seja, Abraão não duvidou, não passou, ele não teve uma esperança futura, ele tinha uma concepção: se Deus falou, Deus falou. Qual que é então o grande lance para a gente ter certeza se nós recebemos ou não uma palavra da fé? É ter certeza que ouvimos a voz de Deus. O problema é que hoje em dia há muitas vozes e nós achamos que qualquer coisa é voz de Deus. Paulo fala sobre vento de doutrina, também é diferente de ouvir a voz de Deus. Às vezes me incomoda que muitas pessoas muito facilmente dizem assim para a igreja, até mesmo pastores, viu? Eu me incluo nisso. E eu costumo falar isso na minha igreja. Muitos pastores com muita facilidade dizem: Deus está falando, igreja! Mas na verdade ele está expressando uma opinião pessoal. Eu gosto muito de como Paulo escrevia. Paulo às vezes ele falava assim: isso digo eu, não o Senhor. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu posso dizer que estou dando uma palavra de fé, estou dando uma palavra e às vezes é minha opinião. E outras pessoas podem ser frustradas na sua fé porque ao invés de ser uma palavra realmente de Deus, foi só algo que eu falei de mim mesmo. Mas veja bem, quando você escuta uma palavra de Deus, quando você tem uma palavra vinda de Deus, o que ocorre? O que é fé verdadeira? Estou certíssimo. Não tem como não acontecer, porque Deus falou, entendem? Por isso Abraão foi considerado o pai da fé, por isso ele foi justificado pela fé. E como, pastor? Por que desses detalhes? Por tudo que envolveu a vida de Abraão. Quando Deus falou para ele que ele ia ter um filho, gente, ele tinha 75 anos de idade. Ah, e detalhe, ele não teve o filho com 76 anos. Ele só foi ter o filho com 100 anos de idade. Percebe o que eu estou querendo dizer? Deus, ele faz milagres extraordinários, mas quando existe a presença da fé de verdade, não importa o tempo, nós sabemos e estamos certíssimos de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Essa é a diferença de uma pessoa que vive por fé. Outras pessoas que acham que têm fé desistem pelo meio do caminho. Eles não conseguem esperar a promessa, eles não conseguem perseverar na promessa. Afinal de contas, imagina você ter que esperar 25 anos pelo cumprimento de uma palavra de Deus, né? Então eu queria deixar para vocês esta reflexão. Quando falamos de fé, algumas coisas têm que vir à nossa mente. Uma delas, ponto número 1, que nós aprendemos logo no versículo 17. Deus chama à existência coisas que não são como se já fossem. Como assim, pastor? Não existe. Não existe, mas Deus chama à existência, se for necessário para que a palavra dele se cumpra. Ah, mas nunca aconteceu antes. Não é um problema para Deus. Ele chama a existência como se já existisse. Percebe? Quando eu tenho fé, eu posso declarar, mesmo que não esteja aqui presentemente, uma declaração como se já fosse. Eu vou dar uma ilustração para isso facilitar um pouquinho a nossa compreensão, que eu sempre costumo fazer lá na igreja. Imagine que Natal está se aproximando e eu quero viajar
para, vamos dizer, para Bahia, ok? E aí eu compro um bilhete, uma passagem aérea para ir para a Bahia. Bom, hoje, exatamente hoje, é dia 17 de outubro, ok? Mas eu vou viajar só no dia 23 de dezembro. Hoje, dia 17 de outubro, bem antes. Eu não estou vendo o avião na minha frente. Eu não estou sentado dentro do avião, mas eu já começo a falar para todo mundo. Como? Lá no dia 23 estou indo para a Bahia. E com certeza, dia 23 estou na Bahia. E aí, adivinha? Dia 23, fui para a Bahia. Sabe por quê? Aquele bilhete, aquele papelzinho diz que eu vou para a Bahia. Eu tenho certeza que naquele dia eu estarei na Bahia. Não está aqui presente hoje, mas eu sei que naquele dia vai acontecer. Quando eu tenho fé de verdade, eu sei que a promessa de Deus é real, é verdadeira e vai acontecer. Eu tenho certeza, estou, conforme diz o versículo 21, certíssimo que aquele que falou vai cumprir. Amém? Então, essa é a grande diferença da fé. Não é apenas um pensamento positivo, não é a esperança que algo bom aconteça no futuro, mas é a certeza de que o que Deus falou, Ele vai cumprir na sua vida. E o porquê que eu estou citando esse ponto e eu quis falar desses 3 versículos? Porque hoje eu quero mudar um pouquinho aqui o enfoque no final do nosso devocional e orar pela sua vida. Preste bem atenção no versículo 20. Ele não duvidou da promessa de Deus. Ainda se referindo a Abraão. Abraão não duvidou da promessa de Deus, se deixando levar pela incredulidade. Bom, nós já falamos que Abraão foi o pai da fé. Já falamos que ele estava certíssimo. Mas o fato é que eu quero pegar isso agora para nós aplicarmos na nossa própria vida. Meu irmão e minha irmã, seja verdadeiro contigo mesmo, consigo mesmo. Você, por algum motivo, deixou de crer na promessa de Deus? Por algum motivo, a fé deixou seu coração, algumas preocupações, coisas dessa vida talvez? Pois é, eu estou aqui para te lembrar, nesses 40 dias de jejum e oração, de alinhamento com o nosso coração no céu, que Deus quer que você, mais uma vez, renove a sua esperança, a sua fé. Não se deixe levar pela incredulidade. Não abandone a promessa que Deus te deu. No seu tempo se cumprirá. Amém? O tempo é dele, não é nosso. O problema nosso é que nós estamos na onda do imediatismo. Veja bem, se você quiser comer uma alface, você vai plantar ela, ela vai nascer rápido. Mas se você quiser realmente ter um carvalho, vai levar anos para aquela árvore amadurecer. O que eu quero dizer para você, não tenha pressa para aquilo que Deus prometeu para você, porque muitas vezes, para ser abençoado do jeito que Ele quer que seja, vai precisar levar tempo para construir, para que isso esteja pronto no seu determinado momento e você possa desfrutar com um coração maduro, sincero e uma fé inabalável. Amém? Que Deus te abençoe, que nessa noite você possa refletir nessa palavra e, assim como Abraão, permanecer, estar certíssimo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? Vamos orar? Vamos encerrar nessa noite com o nosso tempo de oração? Pai Santo, Senhor, no Teu nome, eu quero orar nessa noite, meu Pai, por cada irmão, por cada irmã, meu Pai, que tem acompanhado esse devocional. Senhor, nos ajude, meu Pai, a crescermos nesse tempo, meu Pai, na fé, na esperança, no amor. Nos ajude a crescer em sabedoria, em confiança no Senhor, meu Pai, para que a Sua palavra encontre sempre um coração fértil, para que ela possa germinar, produzir frutos e frutos que vão ficar para a vida eterna.
Assim, no teu nome, Pai, eu oro, pedindo a ti, meu Pai, que continue edificando o coração, fortalecendo a fé dos teus filhos, meu Pai, e cumprindo a sua boa palavra, para que no nome de Jesus nós possamos a cada dia glorificar e continuar falando do teu nome a todos aqueles que precisam. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Amém, gente? Se você foi abençoado, então, não esquece de compartilhar essa palavra e de deixar lá no nosso canal o seu like e se inscrever, amém? Deus vai te abençoar muito, também nos abençoará muito, se você assim o fizer. Então, até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Tchau!